Você já assistiu ao Big Brother? Conhece ou sabe qual foi a obra que deu origem ao programa? Caso não saiba, fique até o final deste vídeo que nós vamos te falar a respeito desta grande e maravilhosa obra. E se esse tipo de assunto te interessa, já deixe seu like no vídeo para que possamos saber e poder trazer mais assuntos relacionados, além também do seu like ser uma grande ajuda para o canal. E caso queira algum assunto específico, deixa nos comentários que nós traremos para você. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Assim você não perde nenhum vídeo e ainda nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos. Agora, sem mais enrolações, tenha um ótimo vídeo. Presente no dia a dia de muita gente, não há como negar que o Big Brother é um sucesso, atingindo enormes picos de audiência. Desde sua primeira edição na história, que foi ao ar na Holanda em 1999, o programa vem sendo um grande sucesso com suas franquias ao redor do mundo. Sua primeira edição brasileira foi ao ar em janeiro de 2002 e em maio do mesmo ano se deu início à segunda temporada. Desde então, todo ano é lançada uma nova temporada do reality no Brasil. Goste você ou não, não há como negar que o programa está enraizado na grade da televisão brasileira, já tendo passado de 20 edições em menos de 20 anos. Dificilmente você encontrará alguém que nunca tenha ouvido falar do programa. Sua popularidade é tamanha que com frequência temos sites, canais e programas voltados exclusivamente para ele. Mas você sabe de onde surgiu a ideia para o reality? Uma casa sendo vigiada por câmeras e microfones 24 horas por dia, com um grupo de moradores agindo conforme as regras, seguindo ordens, com seus físicos e psicológicos sendo testados constantemente, sem ter noção do que se está se passando além das paredes da casa, como único contato com o lado de fora, uma pessoa em uma tela que dá ordens e os incita, e caso algum dos moradores não tenha a aprovação de quem os vê, simplesmente são retirados da casa. Isso não é apenas a receita de um grande sucesso da televisão criado pelo executivo holandês John Mol, mas é também uma adaptação de um clássico literário que, mesmo tendo mais de 70 anos de criação, ainda é uma leitura atual, precisa e afiada. O Grande Irmão está de olho em você. Criada pelo jornalista e escritor inglês George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, a obra chamada 1984 foi escrita em 1948 e publicada em 1949. Na obra, a figura do Grande Irmão, ou Big Brother, é basicamente um deus com poderes e conhecimentos de tudo o que se passa com os cidadãos. Um ser onipresente que sabe quando alguém infringe suas leis, tendo controle de suas vidas e emoções, e, em alguns casos necessários, fazendo ofertas e estimulando competições uns com os outros, e podendo a qualquer momento literalmente apagar um indivíduo da história, e ao mesmo tempo sendo querido e admirado por eles, mesmo sem nunca ter tido uma aparição clara. No reality, esta figura é representada pelo apresentador e direção do programa e por nós, os telespectadores. A equipe do programa pode fazer de alguém um herói ou um vilão. Isso de acordo com o que eles queiram que seja transmitido a nós, que temos o poder de tirar da casa alguém que julgamos não merecer a permanência e o prêmio milionário que ficará com o último integrante da casa. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. De forma simples e clara, Orwell trata situações de temas complexos, fazendo uma intensa crítica ao totalitarismo. Ele traz reflexões que vão desde a falta de nossas vontades e ideias próprias, até inversões de valores e perda de liberdade. 1984 é um romance distópico retratado em uma Londres futurista fictícia, após uma grande guerra nuclear que destruiu as nações e dividiu o mundo em 3 superestados totalitários: Laurásia, Lestásia e Oceania, onde vive o protagonista Winston Smith. O mundo está envolvido por uma constante guerra entre os estados,
vigilância de um governo totalitário e manipulação pública e histórica. Qualquer que seja o ambiente, seja ele público ou privado, estão ligados às teletelas, um tipo de tela como um espelho duplo, capaz de monitorar imagens e áudios e espiar a intimidade de quem quer que seja na sociedade. Uma sociedade ditada por um regime político totalitário denominado socialismo inglês, ou INGSOC, de acordo com a nova língua, que é uma linguagem criada pelo governo. O grande irmão nessa história é o líder supremo de todo o superestado da Oceania e controla toda a sua população. Tudo gira em torno dele, embora ninguém saiba se ele realmente existe, pois nunca foi visto pessoalmente. A massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. Cartazes espalhados por todas as ruas com o slogan "O grande irmão está de olho em você" reforçam que não há onde se esconder e nem o que se possa fazer sem que o grande irmão fique sabendo. A polícia das ideias patrulha as ruas, garantindo que não haja nenhum crime, como manifestações de ideias, já que pensar e refletir são crimes do pensamento. O amor e o sexo são proibidos, assim como ter desejos também é. O estado da Oceania é governado por 4 ministérios, e é aqui que entra Winston Smith, o protagonista da história. Smith é um funcionário público, membro do Ministério da Verdade. Seu trabalho é mudar o passado, alterando trechos e fragmentos de jornais, livros e qualquer documento que não esteja de acordo com os interesses atuais do governo. Outros membros do ministério chegam a destruir totalmente documentos que não foram editados ou revisados, não havendo brechas contra o governo. O mesmo vale para pessoas que possam apresentar alguma ameaça ou já não têm mais a importância para a história do governo. Simplesmente são apagadas da história, como se nunca tivessem existido. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Com isso, a população vai perdendo sua identidade, pois já não se lembram de detalhes do passado e não tem parâmetros para a situação atual. Winston, por outro lado, ainda lembra de pequenos fragmentos de sua antiga vida que não encaixam com a atual realidade. Ele passa a questionar seu trabalho, o sistema em que vive e o papel das pessoas. Passa a detestar secretamente o trabalho e o governo, sonhando com rebeliões contra o grande irmão e, aos poucos, desenvolvendo seu senso crítico. Seu primeiro ato contra o governo se dá quando ele começa a escrever um diário, algo que vai completamente contra as leis do governo, e se intensificam quando conhece e se apaixona por Julia, uma militante do governo, funcionária do departamento de ficção extremamente eficaz nas suas obrigações e que secretamente age como uma rebelde, mostrando a Winston os prazeres do sexo e que ele não é o único da Oceania que odeia o grande irmão. Porém, atacar o regime não é uma tarefa fácil. Em 1989, o romance de Orwell já estava traduzido para mais de 65 idiomas, mais do que qualquer outro romance de um único autor. O livro se tornou uma representação literária e seus termos se tornaram sinônimos para a perda de privacidade pessoal para a política e segurança nacional. Ele ainda foi banido e questionado em alguns países. Em 2005, a revista Time listou o romance como uma das 100 melhores obras de língua inglesa publicadas desde 1923. 1984 é uma crítica a regimes totalitários e seu cenário, definido em Londres, quis enfatizar que raças que falam inglês não são melhores do que nenhuma outra e que o totalitarismo, caso não seja combatido, pode triunfar em qualquer lugar. Gostou do vídeo? Então deixa seu like para nos ajudar. Você já conhecia o livro? Então diga aí nos comentários a sua experiência com a leitura. Caso ainda não tenha lido, fica aí a recomendação. Depois vem aqui nos dizer o que achou. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Te espero lá.